Então segunda-feira a gente sempre abre, dando essa atualizada aqui no gráfico semanal, vendo os pontos importantes e vendo exatamente o que aconteceu, como nós fechamos a semana. O fechamento da semana ele não foi muito positivo na minha visão no dia de ontem, porque a gente nota que a gente formou então essa vela aqui verde, mas a gente também nota que ela deixou aqui uma sombra superior muito grande, ou seja, entrou força vendedora aqui, o que fez que a gente fechasse a semana abaixo da média móvel de 200. É impressionante porque fechou exatamente respeitando a resistência aqui da média móvel de 200 semanas, e vocês notam que a gente não conseguiu romper então no gráfico semanal a média móvel de 200. A minha expectativa é que na semana passada a gente conseguisse fazer esse rompimento aqui para então a gente desenvolver até encontrar essas duas médias móveis aqui, que são então formam o Bull Market Support Band. Só que a gente não conseguiu fazer esse rompimento. Isso aqui é muito claro. A resistência foi mais forte, a resistência ela foi respeitada aqui. Então agora o que a gente tem que ficar muito atento essa semana é se realmente a gente vai começar a desenvolver então de novo preços aqui menores, ou seja, a gente vai dar continuação após o reteste aqui dessa resistência para a continuação do movimento de queda, que é o mais esperado na minha visão, talvez de maior probabilidade, devido a essa resistência aqui que claramente nós não conseguimos romper na semana passada. Então vamos ficar atento se vai ocorrer essa semana esse rompimento ou se nós vamos continuar o movimento primário de queda após então ter falhado a romper essa resistência. Mas lembrando que, por uma visão de longo prazo, o Bull Market Support Band vem caindo, em algum momento a gente vai ter o encontro dos preços com ele, nem que seja bem aqui na frente, os preços podem se desenvolver, podem vir aqui, retestar aqui esse fundo, em algum momento a gente vai ter esse encontro, e aí sim uma batalha por uma possível reversão de tendência. Até o momento a gente tem o Bitcoin aí de certa forma lateralizando aí já há mais de um mês, sem grandes emoções, mas com certeza na semana passada foi algo negativo na minha visão, expectativa de rompimento que não se confirmou, a gente não rompeu a média móvel de 200, então muito provavelmente vamos continuar aqui a lateralizar pelo menos, ou continuação no movimento de queda, que se continuar, se a gente começar a ver um movimento aí, muito também pelo que eu mostrei aqui para vocês, que a gente tem datas importantes essa semana aqui que podem ser divulgadas aí no mundo, a gente sabe que a gente está sofrendo aí coisas negativas em relação econômicas para o mundo, então isso pode ser refletido no mercado, e caso isso aconteça, na minha visão, se a gente olhar aqui para trás, primeiro, a gente nunca passou tanto tempo embaixo da média móvel de 200, então isso não deixa de ser um bom preço de acumulação para o longo prazo, o gráfico mostra muito claramente isso. É óbvio que pode cair mais, sempre pode cair mais, mas isso não exclui o fato, mesmo que caia mais, que hoje já é um bom preço para o longo prazo, e se cair mais vai ser melhor ainda. Só que a gente vê aqui que no Corona Dump a gente chegou a bater aqui na média móvel de 300 semanas, que é essa média móvel azul, e caso isso se repita, isso quase se repetiu aqui no nosso fundo que a gente fez atualmente aqui em $17.000, caso isso se repita, a gente pode vir aqui retestar esse fundo e justamente encontrar aqui essa média móvel de 300, que atualmente está aqui em $17.000, praticamente 16.995. Então a cada semana, média móvel de 200 vai ganhando valor, média móvel de 300 também vai ganhando valor, e o Bull Market Support Band ele vem caindo. Então de certa forma a lateralização, pouco a pouco a gente vai aí consolidando para ter aí então, quem sabe, uma possível reversão aí no futuro. Mas de qualquer forma, o que a gente está tendo agora é muito tempo para conseguir ir acumulando bitcoins. Na minha visão, é o que eu faço para mim, não é um conselho de investimento, como eu faço para mim, na minha visão já é um excelente preço de acumulação para o longo prazo, a cada semana, dollar cost average por intensidade. Caso continue caindo ou lateralizando, estarei aproveitando ainda mais. A gente teve um sinal positivo aqui pelo Heikin Ash, como vocês vão notar, que depois de uma sequência aqui de 15 velas, se eu não me engano, vermelhas aqui, que a gente nota aqui, muito tempo com velas vermelhas, e a gente vinha aqui de 3 velas muito fortes de baixa, corpo largo, sombra inferior e sem sombra superior, então velas fortes de baixa, muito tempo com velas vermelhas. Na semana passada, a gente fez aqui uma vela, de certa forma, bem positiva aqui no Heikin Ash. Por quê? Porque ela teve um corpo relativamente ok, ela teve uma sombra superior alta e não teve praticamente sombra inferior. Então essa é uma vela aqui
uma vela que pode indicar, sim, na minha visão, uma possível reversão de tendência. É óbvio que a gente tem que ver como os preços eles vão corresponder essa semana, mas isso aqui pelo Heikin Ashi é inegável, isso aqui é muito positivo pra gente, porque não é nem que teve uma vela aqui, por exemplo, igual essa vela verde aqui, que a gente nota que teve um corpo curto aqui nesse momento, sombra para os dois lados. Então essa vela verde aqui, apesar de também ser sempre positivo quando a gente sai do vermelho para o verde e a gente ter esses dojis aqui também pelo Heikin Ashi podendo indicar uma reversão de tendência, e de certa forma a gente fez um rompimento aqui do Bull Market Support Band que não se confirmou e depois continuou o movimento de queda. Então de certa forma a gente encontrou um movimento positivo aqui, mas é inegável que essa vela que a gente fez na semana passada é uma vela forte pelo Heikin Ashi. E o Heikin Ashi são grandes rastreadores de tendência, como a gente sabe, ele exclui os ruídos de curto prazo dos gráficos e conseguem dar uma visão mais macro aí da tendência pra gente. Isso aqui é um sinal bastante positivo. No mensal, a gente ainda está tendo aqui, a gente está prestes a fechar um mês, aí mais uma semana para a gente fechar um mês, a gente ainda está tendo aqui velas muito fortes aqui de baixa, corpo largo, sombra inferior, sem sombra superior, mas a minha expectativa é que no mês que vem, de repente, a gente consiga fazer aqui uma barra verde, depois de tantos meses aqui, como vocês podem ver, em queda. E no mensal, sim, no mensal, sempre que a gente vai, obviamente, botando mais para o longo prazo, o Heikin Ashi ele vai ficando mais assertivo. Vocês notam aqui como realmente no mensal, quando a gente faz a primeira barra verde, geralmente é um excelente sinal para a gente. Então, minha expectativa aqui no mensal é pacientemente aguardando quando então a gente vai ter o primeiro Heikin Ashi verde. Por enquanto, ainda não aconteceu.